Oi pessoal, tudo bem com vocês? Fabi Nogueira, jardineira e paisagista. Começo o vídeo de hoje mostrando essa delícia aqui para as plantas, tá, gente? Esse aqui vou falar um pouquinho sobre esse adubo orgânico, caseiro, né? E barato que as nossas plantas amam, acham uma verdadeira delícia. Faz muito bem para a saúde delas. Quero mostrar para vocês, gente, essa planta minha aqui, que é uma adulta, né? Olha o tamanão dela e como ela fica feliz. Olha, cheia de botões, ela tem 5 enxertos nela. Olha que linda, gente, que tá essa planta. Nessa época de chuva, as nossas plantas ficam assim, né? Tão lindas, se desenvolvendo, saindo botões para todo lado, apesar de não ser uma época de muita floração, mas com esses cuidados que a gente precisa ter, que eu sempre falo aqui com vocês, a gente consegue que ela fique assim. De vez em quando aparece uma folhinha amarela ali no meio, a gente não arranca, só se ela cair, mas ela tá sempre assim vigorosa, porque a chuva, né, ela tem essa capacidade de ajudar muito a planta. Olha esse Caldex, gente, ela ajuda muito a planta a se desenvolver. Essas feridinhas aqui foi podas que eu fiz de raiz há um tempo atrás e ainda tá aí cicatrizando, mas tá muito saudável, lindona, bem durinho esse Caldex, cheio de estria de crescimento. Gente, mas falando sobre adubação, e eu mostrei para vocês aqui essa receitinha que vou deixar aí inclusive para vocês aí no card, a receita do passo a passo de como eu faço. Hoje eu quero falar da importância dessa adubação, principalmente nessa época, devido às chuvas, tá, gente? E também sabemos que adubos, eles não são baratos, né? Se você tem a chance, gente, de comprar um bom adubo, osmocote, superfosfato, NPK simples, é muito legal e as nossas plantas, as nossas lindezas merecem. Mas se você não tem, como eu, que tem muitas plantas e às vezes é difícil, né, conseguir comprar adubo da forma que precisa, então não percam, gente, a chance de fazer essa adubação de forma orgânica e barata, tá? O mais importante é que você faça, mesmo que você não faça esses adubos que são maravilhosos, mas que não são baratos, faça essa orgânica para suas plantas ficarem assim. Gente, nessa época de chuva, elas ficam... as minhas ficam na chuva, né? Mas mesmo se a sua planta não fica na chuva, gente, essas minhas precisam muito de alimentação porque elas ficam constantemente pegando chuva e sol. Mas mesmo as plantas que não ficam, vocês que têm medo de deixar as plantas de vocês em chuva, gente, ainda assim a umidade ela pode causar muitos problemas para a rosa do deserto, mesmo que elas não estejam molhando. Então, uma boa nutrição vai ajudá-las também, né? Pelas raízes, elas vão procurando os nutrientes e vão alimentando também as folhagens, né? Para elas não perderem nenhuma, ficar sempre assim, vigorosas. Tá, gente? Então, adube as suas plantas, essa receitinha aqui, orgânica e caseira. Hoje eu vou novamente adubar as minhas plantas. É casca de ovo, casca de banana. Aqui tem também um pozinho de café. Gente, é importante falar sobre a borra, né? A borra de café que a gente usa também aqui. É importante que vocês entendam que essa borra de café, ela precisa ser de um café sem açúcar, tá? E eu gosto de deixar pelo menos uns 30 dias essa borra de café, eu lavo ela e vou deixando ela até que ela vai ficando sem nenhum tipo, a cafeína, né, por exemplo, ela tem alguns nutrientes que não são tão benéficos para a planta. Então, é importante você, antes de usar, e se você ficar com dúvida, é melhor não usar a borra de café. Priorizem mesmo casca de ovo e casca de banana, tá bom?
Outra coisa que eu me surpreendi foi com a casca de batata. Vou até mostrar aqui pra vocês que agora eu tô, gente, utilizando também a casca de batata como adubo. Olha isso. Eu, por exemplo, gosto muito de utilizar batata aqui na alimentação da minha família. Você vai deixando ela secar. Ela ainda não tá aqui nesse ponto aqui, ela ainda não vai triturar no meu liquidificador. Depois, gente, eu pego essa casca, trituro quando ela estiver bem sequinha e também utilizo ela aqui como adubo. É maravilhoso. Gente, a casca de batata, ela é fonte de fósforo, muito fósforo, potássio e zinco. Então, imaginem, isso é maravilhoso para as nossas plantas. Nessa época, então, de chuva, que o substrato é muito lavado, ele todo o tempo a água tá caindo aí, então, mais ainda, ele precisa dessa adubação, tá? Então, não percam casca de ovo, casca de banana, casca de batata, utilizem nas suas plantas, especialmente nessa época, e aí você vai conseguir ter essas plantas assim, sempre lindas e saindo bastante botões para vocês. Gente, eu gosto muito de utilizar assim, ó, vou mostrar aqui para vocês. Eu gosto de colocar aqui, fazer assim, ó, uma valinha mesmo. Eu não jogo por cima, tá? Eu já vi muita gente utilizando por cima. Eu não gosto porque eu acho que atrai bichos. Então, eu faço uma valinha e depois eu venho aqui cobrindo e depois eu rego. Nessa época não precisa, né? A chuva vai vir daqui a pouco e vai regar ela para você. Então, eu particularmente não gosto, para não correr o risco de bichos. Fazer isso aqui assim não acho legal, tá? Eu prefiro abrir aqui uma valinha e vindo cobrindo, e aí fica bem nutrida a sua planta. Então, gente, façam isso, adube as suas plantas, especialmente nesse período, tá? E não fiquem assim preocupados com o tempo de fazer essa nutrição para a sua planta. Lembrando que a casca de ovo, casca de banana, gente, isso aqui ele é orgânico, então não vai prejudicar a sua planta. Você pode utilizar. Geralmente, durante o ano, eu uso a cada 30 dias. Mas, como agora tá chovendo muito, eu uso a cada 15 até. E aí a minha planta fica assim, agradecendo, bem alimentada, bem nutrida. Tá? Fica aí essa dica para vocês. Se vocês tiverem a chance, como eu digo, eu sempre utilizo, ó, o osmocote, por exemplo, você sempre vai ver essas bolinhas no meu vaso. Mas não é barato, tá, gente? Especialmente se você tem muitas plantas. Mas não deixem nem mesmo assim de nutrir a sua planta. Então, se você puder, compre esses adubos, são maravilhosos, mas se não, adube mesmo assim, nem que seja de forma orgânica, e elas também vão ficar felizes, tá bom? Gente, a dica extra, não tinha falado ainda sobre ela antes, né, com vocês, mas a dica extra é o seguinte: é muito importante, principalmente no replantio. Vou mostrar esse vaso aqui com essa lindona, olha o tamanho desse caldex, gente. Quando você for fazer o replantio da sua rosa do deserto, é importante você lembrar que a sua planta precisa de espaço, tá, gente? Então, faça uma média assim. Pegue aquele vaso que você tinha lá e vá para um número maior. E isso é muito importante que seja de 3 a 4 vezes maior do que o caldex. Então, por exemplo, esse caldex está em um vaso perfeito para ele. Tá? A rosa do deserto, as raízes dela não é muito profunda. Na verdade, ela vai se espalhando. Então, o que ela precisa é da largura, não da profundidade. Pode perceber que não é um vaso grande para baixo, é um vaso com a boca larga. Isso que a rosa do deserto gosta, tá? Então, a dica é essa: quando for fazer replantio, procure deixar, observe o seu caldex. E aí você faça uma média de 3 a 4 vezes o vaso, a largura do vaso maior do que ele, tá bom?
Gente, é sempre um prazer falar com vocês, então qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Se não forem inscritos, não deixem de se inscrever para não perder nenhuma dica, tá? E já deixem também o seu joinha e compartilhem com os amigos. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.